Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esses deliciosos salgados, todo passo a passo, as dicas para sua massa ficar perfeita, tá bom? E você também pode fazer outros sabores. Aqui eu tô ensinando de calabresa com queijo e carne com ovo, mas todas as dicas e a mesma massa você vai usar para fazer aí coxinha, risoles, bolinho de queijo, outros recheios com essa mesma massa e com as mesmas dicas que eu vou estar passando para vocês fazerem os formatos e tudo mais. Olha que lindo que ficam os nossos salgados. E me rendeu essa quantidade aí de salgados, tamanho médio, grande, um tamanho bom, tá bom? Se você precisar fazer mais, é só fazer mais massa. Vamos lá para o passo a passo. Antes de fazer a massa, a gente vai preparando todos os recheios para ter tudo prontinho na hora de apenas modelar os nossos salgados, tá? Tô aqui fazendo a minha carne moída bem temperadinha para ficar gostosa e também cozinhei os ovos, né? Agora eu vou descascá-los e cortar ao meio, porque a gente vai usar metade de um ovo para cada bolinho, tá bom? Se você estiver fazendo coxinha, risoles, qualquer outro sabor de recheio, é só você preparar ao seu gosto. Estou usando um multiprocessador para picar a calabresa e a mussarela, mas você pode, se não tiver, usar um ralador. Para a massa, eu estou usando uma caneca de tamanho comum como medida. A gente vai colocar numa panela 2 canecas de água e uma de leite. Depois a gente vai usar 2 temperos, caldo de galinha e 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. E vamos levar isso ao fogo. Enquanto isso, você já coloca num recipiente 3 canecas de farinha de trigo. Aguarde até que o conteúdo da panela comece a ferver, esteja borbulhando e espere mais uns 3 minutinhos para garantir que essa mistura esteja bem fervida. Isso é importante para nossa massa não ficar grudenta. Se você colocar a farinha antes dela estar bem fervida, a massa vai ficar bem grudenta. Depois de colocar toda a farinha de uma vez só, você já vai começar a mexer sem parar. É muito importante que você não pare de mexer para não queimar o fundo da panela e a nossa massa ficar com cheiro e gostinho de queimado, tá bom? Rapidamente ela já vai começar a desgrudar do fundo da panela. Você mistura bem para que ela fique bem homogênea. Esse processo leva uns 5, 7 minutos no total. É bem rápido e prático, tá? Mistura bem quando ela estiver já grossa, estiver quase pronta, para que a gente não deixe nada queimar no fundo da panela, hein? E vai trocando também. Pega essa massa que tá no fundo e leva para cima, e a massa que tá em cima leva para o fundo. Assim você vai garantir uma massa bem lisinha, bem homogênea. Olha só como ela tá desgrudando do fundo da panela. E tá amarelinha também, né? Já tá pronta a nossa massa. Agora a gente leva para uma assadeira e vai mexendo também sem parar. Isso vai garantir que a nossa massa fique realmente bem no ponto, bem lisinha, bem homogênea, não vai ter nenhuma bolinha de farinha de trigo, nenhum tempero ali meio sem se misturar, tá bom? Vai ficar realmente bem lisinha, bem gostosa, não precisa nem untar as mãos para ficar fazendo os bolinhos. Essa massa fica perfeita, ela é bem simples, né, gente? Então vale a pena você fazer aí na sua casa, hein? Me faz, depois você me conta aqui nos comentários. Enquanto você tá mexendo e deixando a massa bem homogênea, o calor excessivo também está saindo. Então, quando você perceber que a massa está numa temperatura legal, já pode começar a modelar os seus bolinhos. Massa pronta, recheios organizados, a gente vai começar pegando uma quantidade de massa equivalente ao tamanho que a gente quer deixar o nosso bolinho. Forma um disco de massa na mão e vai rechear. Coloquei uma colher de carne moída, metade do nosso ovo e vamos fechar essa massa aqui. É só ir pressionando levemente a massa para ela grudar, ficar fechadinha e ficar também no formato que a gente quer dar pro bolinho. Se você perceber que tem uma bolha de ar no seu bolinho, é só você pressionar ele até essa bolinha estourar. E depois o buraquinho que ficar, você tampa com a massinha.
Todas as emendas que ficam na nossa massinha, você passa o dedo assim puxando ela um pouquinho para deixar bem fechadinho, para que não venha abrir o nosso bolinho na hora de fritar. Se abrir algum buraquinho na massa, você remenda com uma massa um pouquinho grossinha, passa o dedo bem passadinho nas bordas para ficar bem fechadinho. Isso vai evitar que o nosso bolinho abra, saia todo o recheio na hora de fritar e dê tudo errado, tá? Não tem problema se não ficar muito lindo, muito perfeito. O importante é que vai ficar gostoso e vai ficar bem seguro. Vou modelar um bolinho aqui com vocês de calabresa com queijo e é o mesmo processo. Abre um disco, recheia bem e fecha de maneira que as massinhas se unam, fica bem fechadinho. Com a palma da mão, os dedos, você vai modelando o seu bolinho para ficar no formato que você deseja. Nesse caso, eu fiz como se fosse um rolinho, mas se você quiser fazer uma coxinha, é só deixar um lado mais arredondado e o outro com um biquinho, por exemplo. Todos os bolinhos, independente do formato, é esse mesmo processo. É muito importante que você faça como eu fiz, puxando as massas, né, para grudar uma com a outra e grudar bem essas massinhas, porque se ficar um pouquinho de recheio ali nessa emenda das massas, o bolinho vai abrir na hora de fritar, vai sair recheio, vai encharcar, vai pular óleo em você. Então é importante que você deixe bem fechadinho, tá bom? Olha que bonitinho que ficou. Depois de fazer os bolinhos assim, você já pode fritar, mas também tem o processo de empanar, que fica muito gostoso, que você vai molhar o bolinho todo no leite e depois passar numa farinha de rosca. É só cobrir todo o bolinho com a farinha e depois você leva para fritar no óleo bem quente, senão seu bolinho vai ficar encharcado. Para fritar, a quantidade de óleo precisa quase cobrir o bolinho todo ali. O óleo tem que estar bem quente, como eu falei, e você não pode colocar muitas unidades por vez para fritar, tá? Não enche a panela de bolinhos, porque senão eles podem abrir, sair o recheio, encharcar tudo, não vai ficar legal. Já fritei os meus até eles ficarem douradinhos e olha só que delícia. Vou abrir para vocês verem como é que fica o recheio. Esse de calabresa com mussarela fica muito saboroso, façam! E agora o de carne com ovo. Prontinho, agora é só saborear com a sua família, com amigos. Eu vou comer aqui com a minha família. Só faltou a Isabela, que ela não tem muito interesse nessas coisas, ela quase não come. O Gu aprovou e o marido também. Seminar pizza. Mais barato. Quem que fez foi a mãe. E a gente não comprou. Meu marido falou aquilo porque eu queria comer pizza e ele, mão de vaca, não comprou. Daí eu peguei e fiz bolinho no outro dia, né? Deixa aí nos comentários. Compre a pizza pra Bia. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like pra mim saber. Gostou, Tucu? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!